João capítulo 20, versos 30 e 31. O texto vai dizer assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento, por podermos, Pai Santo, oferecer ao Senhor cânticos, e cremos, ó Pai, que pelo Teu Espírito, o Senhor recebeu, ó Deus, as intenções do nosso coração. Abra o nosso coração, Deus, que Teu Espírito possa nos alimentar através de Sua palavra, e que possamos, ó Deus, ser instrumentalizados aqui nesta manhã. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Nós estamos diante do Evangelho de João. Assim como todo o texto é importante, mas o capítulo 20 vai nos trazer algumas coisas interessantes, alguns pontos da história, porque esse capítulo 20 está tratando exatamente aqui, no Evangelho de João, sobre a ressurreição do Filho de Deus. Também vai nos falar acerca da aparição do Senhor ressurreto. Temos aqui também que aos discípulos o Senhor apareceu. Eu me lembro que uma vez, participando de uma reunião de missões num hotel, o pastor Helder, que era na época secretário de missões da convenção, ele pregou justamente em cima desse texto, a partir do verso 19 em diante. Ele vai falar acerca de quando Jesus aparece aos discípulos, e o texto começa a narrativa dizendo que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde os discípulos estavam, Jesus aparece ali, e o texto vai dizer que eles estavam com medo dos judeus. E outra questão que vai também ser pontual nesse capítulo é a experiência de Tomé. Porque quando o Senhor aparece a primeira vez, Tomé não estava presente. E depois, quando os discípulos contam a Tomé acerca da aparição de Jesus após a sua ressurreição, Tomé, ele vai dizer, aquelas famosas palavras: eu só vou crer que Jesus ressuscitou se eu tocar no lado dele, se eu vir as mãos furadas, somente assim eu vou tocar. E esse último bloco de pensamento vai mostrar essa experiência quando Jesus aparece a Tomé e oferece-lhe o seu lado perfurado, as mãos com as chagas, e ele vai dizer a Tomé que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Amém. Os versículos 30 e 31 são dois versículos pontuais aqui no Evangelho de João, porque o autor, ele vai, durante todo o seu Evangelho, ele vai descrever somente 7 milagres de Jesus. Se você for ler o Evangelho de João, você vai ver ali que João, ele registra apenas 7 milagres. Por quê? Porque foi o registro desses 7 milagres, apenas esses 7 milagres, na visão de João, eram necessários para que nós pudéssemos crer no Filho de Deus. E meditando nesse texto, eu me lembro que uma vez um primo, conversando com ele no telefone, e ele falando acerca da importância da tradição. Ele é católico carismático, e ele vai dizer que se fosse registrar nos livros tudo que Jesus Cristo fez, não caberia, né? Então, por isso das tradições. Ele explicando, dando a justificativa das tradições. E esse texto, ele vem jogar por terra a importância que a Igreja Católica dá às tradições. O versículo 31 vai dizer assim, esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Nós podemos verificar também que na leitura do Evangelho de João nós não vamos ver nenhuma das parábolas registradas como as demais. Por isso esse Evangelho é separado dos sinóticos. É lógico que existem outras informações, mas na visão de João era necessário apenas 7 milagres. E se nós formos voltar na leitura do texto, e nós fizemos um resumo, que diz assim, em João 20, 30 e 31, o autor apresenta claramente o propósito desse livro, ou seja, os versículos que nós acabamos de ler vai trazer claramente o propósito desse livro. O Evangelho de João é chamado por
por vezes de o livro dos 7 sinais, tendo em vista o autor haver escolhido 7 sinais miraculosos, a fim de revelar por meio deles a pessoa e a missão de Jesus. E ele vai listar os milagres. Mas o objetivo da nossa mensagem aqui não é falar sobre esses milagres, que são apenas 7 registrados no Evangelho, em todo o Evangelho. Mas o objetivo da nossa mensagem aqui nesta manhã, da nossa meditação, é falar sobre a importância de termos intimidade com esse livro. Nunca houve na história da igreja, como nos dias de hoje, tamanha necessidade de termos intimidade com esse livro. Coisa boa, agora tem 2 copos com água. Não, isso é bom, quanto mais melhor. O que foi escrito para a nossa salvação. Amém. A Escritura é vitalmente importante para todos os cristãos, pois através da instrumentalidade da palavra, lida, pregada, ouvida, estudada, pesquisada, é que Deus nos salva e faz com que cresçamos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Somente por meio das Escrituras temos o conhecimento de Deus por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, queridos, a importância vital das Escrituras para todos os cristãos é inegável. João 5,39, Jesus vai declarar que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós cuidamos ter nelas a vida eterna, e são essas mesmas Escrituras que testificam dele. Ele vai repreender os fariseus. Ele está repreendendo os fariseus aí. Ele vai orientar aos seus ouvintes a que examinem, buscando de forma acurada o conhecimento através das Escrituras. E aí, eu me lembrando, da divisa do presidente da República, até que ponto isso é verdade na vida dele, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas ele tem uma divisa que ecoa em todo o país. E o Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado a cada momento que ele fala a respeito dessa divisa. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois a mesma dava testemunho a seu respeito e também renovaria-lhes a esperança de que Cristo havia garantido a vida eterna. Através das Escrituras, do exame das Escrituras, o estudo acurado, o estarmos diante dela, estudando e estreitando os laços com essa palavra, teremos a cada dia a revelação de que Cristo é aquele que nos garante a vida eterna. Amém. Glória a Deus. E queridos, não há como termos qualidade de vida cristã sem a Bíblia e sem a sua prática. Então nós precisamos entender, queridos, que não existe vida cristã sem Bíblia. E aí eu acho que as coisas acontecem com a gente para ficar gravado e a gente ter experiência, né? Uma vez uma irmã da igreja, não aqui, mas em outro lugar, ela veio me perguntar, era uma dúvida dela. Fazer o quê? Era uma dúvida dela. Apesar de que quando ela me colocou a dúvida, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou responder de forma simples, sem reprová-la? Porque se para aqueles que estão no banco e não detêm nenhum cargo na igreja, é importante ter intimidade com a Bíblia, quem dirá aqueles que exercem qualquer tipo de função na igreja, até mesmo limpar bancos, porque isso é louvor. Limpar bancos, faxinar a igreja é louvor, porque essa palavra louvor significa serviço. Amém. Eu estou louvando a Deus quando eu varro o templo, quando eu limpo os bancos. Então, se eu estou praticando o serviço a Deus, eu preciso conhecer a esse Deus a quem eu digo que estou servindo. E ela veio me perguntar, Jesus Cristo morreu antes ou depois da Páscoa? Isso denota o quê? Que não há intimidade com o livro. Quando eu tenho dificuldade para achar alguns livros na Bíblia, não há intimidade
com o livro. Propício não é normal a gente esquecer? Sim. Mas quanto mais temos intimidade, mais o quê? Conhecemos. Precisamos ter intimidade com esse livro. Um livro que antigamente e até hoje, veladamente, é muito perseguido. Um livro que a importância dele é tão grande que existe registrado na história para ninguém pode negar a existência do traficante de Bíblias, o irmão André. Quando quando nós vimos e assistimos aquele filme, O Livro de Eli, que é um livro bom de ser passado na igreja, apesar da violência que existe naquele filme, mas é um filme muito bom de ser passado na igreja, onde um homem que figurava ali e representava o mal, ele queria a Bíblia porque sabia dos poderes das palavras contidas naquele livro. E no final, a lição maior, né? Um homem cego ditando a Bíblia de cor inteirinha para o outro à mão escrever. Tamanha a importância da Bíblia, da palavra de Deus. Em segundo lugar, queridos, as Escrituras trazem crescimento na graça e entendimento da nova vida em Deus. Se eu digo que tem uma nova vida, como agir nessa nova vida? Quais são os meus direitos? E principalmente, quais são os meus deveres? Porque o homem, ele é assim, ele quer enaltecer e quer saber os seus direitos. Mas os seus deveres? Qual é o meu dever como crente, como cristão, como aquele que digo que tem uma nova vida em Cristo Jesus? Ao examinarmos, ou seja, ruminar, investigar, nós estamos entendendo e queremos entender essa nova vida, passando a ter conhecimento dela. Em 1 João, no capítulo 5, verso 13, o autor vai dizer que essas coisas, elas foram escritas, ou seja, essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Existem pessoas, queridos, na igreja que ainda têm medo do dia do Senhor e não esperam com expectativa, com alegria a volta do Senhor, porque tem medo. Será que quando Jesus voltar eu vou subir? Eu tenho medo. E esse medo, ele não é normal. Esse medo, ele é errado. A Bíblia diz que a vinda do Senhor será como um ladrão da noite, né? Ninguém espera o ladrão que vem de noite. O ladrão, ele não só é da noite, mas a maioria das vezes ele vem à noite. Porque a noite é mais propício para ele. A sombra o esconde. Tudo que é feito de errado, a maioria das vezes é feito às escuras. Por isso que está dizendo que é à noite, para ser pego de surpresa. E nós seremos pegos de surpresa? É assim que a Bíblia nos ensina? A Bíblia vai dizer que os escolhidos não serão pegos de surpresa. E nós precisamos conhecer a Bíblia, para que o nosso coração fique em paz. Não em paz para pecar, mas em paz para entender que o nosso nome está escrito no livro da vida. Fomos chamados, eleitos no Senhor. Glória a Deus. Nós não seremos pegos de surpresa. Porque senão João 10 não deveria estar na Bíblia. O texto vai dizer claramente que eu sou o verdadeiro pastor. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém. O dia que Jesus voltar e chamar assim Éber. Amém. E o interessante, quem estava conversando lá em casa, nossa leitura devocional, tem um monte de gente que chama Éber. Você já viu? Assim, um número considerável? Você vai saber que ele vai estar chamando o seu nome. É você que ele está chamando. Glória a Deus. Quando eu coloquei o nome na Júlia de Júlia, eu achei que ela seria uma das primeiras. Depois que eu fiquei surpreso em saber que existe um monte de Júlia por aí. Mas no dia que Jesus chamar o nome dela, ela vai saber que Jesus está chamando ela. Júlia. Existe um monte de Adriana por aí. Um monte. Mas é muita Adriana que existe. Mas ela vai saber que quando Jesus Cristo chamar o nome dela,
Não, o meu Senhor está me chamando, eu estou indo embora. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Chama eu, Senhor. Charles tem um monte por aí. Charles Finney, Charles Spurgeon, ó. Hoje, pastor, o senhor, ó. Cara. Leonardo, então, meu Deus. Leonardo tem de montão de puxar de enxada. Mas no dia que Jesus Cristo chamar, vai saber que é o nome dele, Francisco. Senhor, o senhor está chamando o Francisco de Assis ou o senhor está me chamando? Sou eu, Francisco. É você mesmo, irmão, Francisco. O presbítero Francisco. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com esse livro. O brasileiro não tem intimidade nem com a lei que o protege enquanto consumidor. Isso é uma vergonha. E quando a coisa acontece com ele dentro do supermercado, ele fica com vergonha. Não quer ir lá buscar o seu direito, não. Não vai não. Não vai não, estou com vergonha. Eu vou passar vergonha com o gerente. Que vergonha o quê? É seu direito. E quando nós falamos do direito dos filhos de Deus, nós estamos falando do direito de filhos. E quem não é filho tem direito, não. E quando nós vamos falar dos deveres? Né, Alessandra? Quando nós vamos dizer a respeito dos direitos que eu tenho de entender que eu fui escolhida, eleita no ventre da minha mãe. Para no dia que Jesus Cristo voltar, eu estarei com ele. Mas eu preciso também entender que eu tenho deveres. E o dever primordial é termos conhecimento da palavra. Glória a Deus. As pessoas precisam confiar que você conhece daquilo que você está falando. Ao termos entendimento dessa palavra, queridos, crescemos. Por isso está cheio de gente no reino de Deus, raquítico, meninos da fé, porque não conhecem a palavra, não crescem. E vivem sempre dando trabalho para o pastor. Porque não tem entendimento da palavra, nem quer ter. Ah, eu já recebi a vida eterna, tá bom. Pois é, poderia estar recebendo muitas outras coisas se tivesse conhecimento da palavra, crescendo. E o principal delas, ter intimidade com o Deus da Bíblia. Aleluia. Precisamos crescer, queridos. O crescimento é um fenômeno esperado em todos os seres vivos. Aí vamos falar dos nenéns, das crianças pequenas. No pré-natal, uma das coisas que o médico controla é o crescimento do bebê. Não é não, senhor Heber? Quantas e quantas vezes eu fui no médico com a minha esposa? E todos aí, todos e todas que são pais, né? Tá ali, ó. Vai começar, se já não começou a peregrinação para ir no médico ver a saúde do bebê, quanto está pesando, qual é o tamanho, a medida, como é que está o desenvolvimento dentro lá da barriga, né? Quando a criança nasce, o obstetra o pesa, mede o recém-nascido e a cada consulta o pediatra novamente, repetidas vezes, medições e pesagens. O que todos esperam como resultado que ao passar do tempo a criança vai crescendo, né? Já pensou se a Raquel permanecesse do mesmo tamanho, igual a primeira vez que vocês a viram? Aí de repente, quando levanta de manhã cedo, gente, essa menina não está desse tamanho não. Mas lógico, vocês estão dando pó royal para ela, ela vai crescer mesmo, hein? E todos os outros, olha o tamanho, olha aqui. Há 14 anos atrás eu peguei no colo no hospital. O senhor Leonardo estava lá comigo. Agora está com 14 anos, toma cuidado, vai ficar maior que eu. Tomara que fique. Então, queridos, todos nós esperamos o quê? Crescimento. Eu quero olhar para o meu filho e ver que ele está crescendo. Você achou um dia que o Brian ia passar você? Olha o tamanho. Aí agora vem o Brenner, que de uma hora para outra, quando passar dos 12, 13, 14 anos, é outro que vai te deixar para trás. E aí as meninas também vão assim. O que é isso? É a expectativa de que o pai sempre espera que o filho cresça. A mesma coisa é Jesus, e secundariamente falando, é o pastor da igreja, que espera de você o seu crescimento, queridos. Amém. Nós precisamos parar de ficar estagnados na vida cristã. Entender que fomos chamados para crescer. Na vida espiritual, o crescimento também é esperado. Nós nascemos como filhos de Deus. E o texto de Tiago 1,18 vai dizer: pois
segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha a palavra aí. Devemos, pois, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, vai dizer Pedro na sua primeira carta, no seu primeiro livro. Aí quando você vê a limitação do irmão, vai lá olhar se ele tem encontros periódicos com a Bíblia. Não tem. E é uma vergonha um negócio desse. É uma vergonha, gente com mais de 20 anos na igreja e a Bíblia está lá empoeirada. De novo, reverberando as palavras que o pastor disse na última mensagem. Engraçado que quando estamos namorando, né, nós ficamos na expectativa de rever de novo. Se nós deixarmos, o nosso casamento fica igual o nosso interesse de buscar a Bíblia. Não buscamos, não procuramos. Mas é assim que acontece na nossa vida conjugal. Porque se estamos deixando isso acontecer, está errado. A mesma coisa é com a Bíblia. Precisamos ter expectativas. Eu quero chegar em casa para ter encontro com aquele livro. Porque eu sei que todas as vezes que eu abro as páginas daquele livro, eu estou invocando Deus para vir na minha casa, falar comigo, conversar comigo. Amém. Nunca houve tanta necessidade nesses dias, nesses últimos dias, de pessoas que têm um interesse pela palavra de Deus. Como é que nós vamos falar de coisas que nós não conhecemos, queridos? Não tem como. Na medida que avançamos no tempo, devemos também avançar no desenvolvimento da nossa fé, para não ouvirmos do Espírito Santo através da palavra de Deus, que está lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 12, quando o autor vai dizer: quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes com os necessitados de leite e não de alimento sólido. Chega pra gente com aquela feijoada boa. Meu sogro que come uma feijoada com a boca boa. Nossa. Aí, o alimento que você mais gosta e que você come com aquela boca boa, maravilhosa. E principalmente quando você está com fome, aí você come mesmo, né, senhor? Glória a Deus. Aquela carne assim, suculenta. A mesma coisa é a Bíblia. Nós não podemos esquecer disso. Aí Deus quer trazer coisas novas para nós, a gente não tem capacidade de receber as coisas novas, porque nós estamos lá atrás ainda, no desenvolvimento, estamos atrasados. É igual no tempo de escola, né, Brian? Eu não vou tomar pau, porque eu não quero que o camarada me passe. Mas na verdade deveria ser: eu não vou tomar pau porque eu quero avançar no conhecimento. A Bíblia é o livro do crente. A história registra que o povo de Deus é conhecido como o povo do livro, da Bíblia. Recebemos até apelidos pejorativos, mas não tem problema não, ô Bíblia. Que bom. Nós somos o povo da Bíblia. Mas nós não podemos ser somente conhecidos como o povo da Bíblia. Precisamos ter entendimento e intimidade com esse livro. Porque senão, vamos ficar à mercê das coisas que acontecem e ficamos aí sem saber o que fazer, porque nos falta crescimento. O nosso alvo, queridos, é crescer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. Em terceiro lugar, somente por meio das Escrituras temos conhecimento de Deus por intermédio de Jesus. Amém. Conhecimento bíblico é adquirido a partir da fé e uma fé prática, na leitura da palavra. O fruto é a revelação da divindade. O salmista, lá no Salmo 25, verso 14, se não me engano, Deus só vai dar a conhecer os mistérios dele mesmo para quem o busca. Se nós buscamos a Deus, Deus vai se revelar a nós. A finalidade é ter conhecimento da existência de Deus e que os textos bíblicos foram escritos mediante inspiração divina. Esse livro não é um livro
terreno. É um livro divino. É um livro que nasceu no coração de Deus na eternidade para nós. Amém. Carregamos um livro que não é como o outro, e que por mais que o tempo passe, ele continua sendo o mais lido, o mais vendido, o mais produzido, mas ao mesmo tempo, mesmo tendo todas essas características, ele é o mais barato. Ele é o best-seller mais barato. Você comprar uma Bíblia por R$3, você tem uma Bíblia de graça no celular, você baixar o livro no celular. Se você for na China, você não consegue baixar um livro no celular. Na Coreia do Norte, você não consegue baixar. Nos países da Ásia, no sul da Ásia, não consegue. Você não consegue baixar uma Bíblia no norte da África, porque lá é proibido. E quem tem morre, se for pego. A fé, queridos, não pode somente basear-se em experiências espirituais, conhecimentos históricos ou arqueológicos e conhecimento coletivo, para que, através desses conhecimentos, venhamos a ter sustentação. E eu quero dizer que a maior fraqueza da igreja hoje é uma falta de conhecimento de Deus. E muitos cristãos são como os samaritanos, de quem Jesus disse: vós adorais o que não sabeis. Vocês estão adorando a quem vocês não conhecem. João 17, verso 3, vai nos mostrando a importância de conhecer a Deus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti somente, como o único Deus verdadeiro, e que Jesus Cristo, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Deus. O que poderia ser mais importante que isso? Para o cristão autêntico não há nada mais importante do que conhecer a Deus, que se revelou nas Escrituras por intermédio de seu Filho, provando o seu amor, materializando-se em forma de homem, conforme registrado nas Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4. Vamos ler lá? 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4. Quem encontrar primeiro do que eu, pode ler. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que foi registrado para a nossa salvação. E precisamos entender isso. Sempre nos voltarmos para a palavra de Deus. Hoje as pessoas não querem saber da palavra de Deus, não. A Bíblia fica na igreja. Quando vem para a igreja, a Bíblia fica em casa. Quando fica na igreja, eu não leio porque eu não tenho outra Bíblia. Quando fica em casa, eu não participo da mensagem porque eu não trouxe a Bíblia. Bíblia não é no celular, não. O celular é quando você não tem, né? Ali naquele momento a Bíblia, você pode ler no celular, mas a Bíblia é um livro. Livro santo. Não é celular santo, nem aplicativo santo. Livro santo. E para encerrarmos, queridos, todos os registros desse livro sagrado tiveram um único objetivo: traçar o plano de Deus em salvar o homem de sua condição de causa e perdição eterna. Seu autor proferiu e ela voltará trazendo os resultados pretendidos. Diz o texto de Isaías 55:11: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Glória a Deus. Está nas suas mãos a fonte do conhecimento acerca do Deus que te salvou, que nos salvou, e que, conforme está lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, ele nos elegeu antes de todas as coisas.